Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Onde? Alô, alô, som 1, 2, 3. Alô. É, nós ouve mesmo. Olá. Ó, minha voz. Que voz de gripe. Voz de gripe. Tá engripado ainda? Bem gripadaço. Estou aqui para transmitir vírus H1N1 para todos, queridos ouvintes. Aí. Estúdio, tudo bem? Muito bem. Hoje temos o Robert aqui no nosso programa, que é o Matheus D'Angelo Dias. É isso, Matheus? Isso aí, meu. Você é empresário? Eu tenho uma empresa de eventos. Sério? Faço alguma locação de equipamentos para eventos, som, iluminação, estrutura. Pula-pula, Pula, tenda. Piscina de bolinha. Entendi. mini barraca de hot dog. Vocês não Máquina ficam de algodão alugando doce. caixa de som tudo estourada, não, né? Que eu vou nas festas, tudo porcaria, rasgado né? o Não, Twitter. Você Eu tem trabalho umas... Instagram. como operador de áudio, também trabalho com o Amado Batista. Sério? Amado O Batista. cara é prof. E Fiquei a, no ano de 2017 com ele. e a sua empresa como é que chama? N1 Eventos. N1 Eventos. Precisando para eventos, fale com o Matheus. Arroba Legal. N1 Eventos. Arroba N1_Eventos no Instagram. Faz festa, Aluga hein? microfone bom? Bom. Porque tem uns que parecem. Vai estar no botiquim lá, fala pro Paulinho pegar o microfone com a gente. Vou falar uma coisa para vocês. Oi. Tudo depende da verba. Ah, Ah, é verdade. Exato. Verba Você livre. fala pessoa, da ela que- acústica. Não, tudo depende da verba. É coisa de 70. Se você chega pro cara e fala, eu quero um som de primeira, ele vai colocar um Sim. som de Temos primeira. um Se você fora. quiser gastar pouco, vai ser. Mas você aluga também R$100. os microfones. A vida já não fiz é stand-up tão com o simples pessoal. assim, Emílio. O dinheiro não resolve. Mas eu tenho sempre R$100 que você as pode O cara aluga o fazer. microfone Sônia pra gente. Fizemos 4 amigos, fizemos bastante gente, né? Ah, Ó. você já é do métier. Não, o cara é prof. O cara né? é. Evandro, Então entra lá, Evandro Santos? Esquece. N1_Eventos. Se você precisar de alguma coisa, fale com o Matheus, nós. que ele vai dar um desconto bárbaro É, para sim. vocês. A senha. Palavra Cupom de hoje desconto. com o A senha é boleta. Vamos embora, fiote. Esse é o Ai, famoso que 16 toneladas. Fala, fiote. Fala, fiote. Fala, fiotinho. Beleza. Quem você convidou, Ok. Hoje, A paz do Senhor. hoje, eu não sei se os ouvintes do programa Pânico estavam aqui nas discussões da Previdência. Foi. Que a gente vai ter uma votação agora, vai mudar o sistema previdenciário, vai ser um novo sistema previdenciário. A Paulinha está brigando, ela está nervosa, ela quer se A aposentar. vovó quer cedo. se aposentar. Ah, a vovó, Vovô é- Só que ela Mafalda tem tá 40 terrível. anos, né? ela tem 40 anos, ela quer se aposentar. Por Ela quê? bolou. Porque ela bolou isso. Por causa da Então, aparência. nós estamos trazendo aqui o Bruno Bianco, que é o secretário, ele que bolou o plano. Ah, foi ele que inventou. Ah, ele é secretário da Previdência. Então ele sabe tudo, qualquer Fez o coisa. texto? Tudinho. Não, ele é a equipe dele, porra, sozinho. ele É, vai- o não cara é é, sozinho. Não, mas o cara é o essa é a Chico pauta, Xavier né, da meu? Previdência. Então é o seguinte. Tem que E o seu mudar. Zé? Oi? Ele Não, não tem que psicografou. fazer isso, não tem que ter uma reforma. Não é isso que a gente está esperando há isso tanto mesmo. tempo pro Brasil Tem ir que pra fazer, frente. Tem que fazer, não tem Então como nós vamos arregar. explicar tudo pra vocês, se vocês, evidentemente, permitirem. Lógico. Certo? Sim. O Greenwald também. Brilhante, o mais importante. O mais importante. Ele estava todo maquiado, ficou puto com o Coppola. Estava. Estou puto com Coppola. Você não pode falar isso de mim. Não trabalha Ficou na bravo. CNN. Coppola. Você faltou com a verdade. Verdade, eu não trabalha sou na repórter da CNN. Eu sou, meu porra. Porra, ele é legal. Vocês são loucos. O cara vai embora e te zoa, o cara. Não, ele é gente boa. Ele é. Boa ele é. gente. Puta É. pancake que ele passou na Passou cara. um panqueicão nervoso. Muito bem. Então, hoje, nós vamos falar de previdência aqui. Eu sei que é um assunto chato pra quem é jovem, mas os velhos estão com a toba. Os velhos piram. Os velhos estão loucos com isso. Vamos tentar explicar de uma maneira bem simples pra você como é que vai ser a nova previdência com o Bruno Bianco aqui na programação da Jovem Pan. Certo? Certíssimo. É isso? É isso aí. Alegria Já total. tá tirando ele. Não, não, não. Já tá. O mal. gordão do Bolsonaro. Você é puta de um gordão. É o quê?
o nosso secretário. É ele? É, lógico que é ele. Lógico que é ele. Gênio. Pera, pô. Não, eu tô Não, explicando sim. que é ele. Deixa eu falar sério. Mas Então, é sério mesmo. porque Mande a depois- sua pergunta, Previdência sim ou não, hashtag, pra você saber aqui na Jovem Pan. Não esquece que nós estamos transmitindo o Pânico com imagem. Pânico também é TV. Ligue seu iPad, celular, computador ou assista a gente no aplicativo da Jovem Pan ou no jovempan.com.br. Muito bem, meus amores, vamos trabalhar ou não? Vocês não querem trabalhar? Só se for agora. Olha, hoje um assunto muito complexo. Cadê a Paulinha? Cadê lá? Chama a Paulinha lá. Paulinha está desesperada. É, vovó Mafalda tá Vovó terrível. Mafalda tá num desespero danado. Mais um dia normal Cadê? na vida de Paulinha. Chega aí, cara. O menino Chega aí. Kaká. Menino Olha, Kaká. chegou o menino Senta aqui, Kaká. vem pra cá. Vem, amigo. Senta Anderson aí. Silva, Senta Kaká. aí, Todo menino. mundo. Menino Kaká chegou agora. Sabe tudo. Nós pô. temos É. hoje uma presença encantadora. Ele ficou muito famoso com Mickey Mouse, Pato Rouco. Anderson Silva. Anderson várias Silva. dublagens que ele faz. Várias dublagens, mas o assunto é muito sério. A Paulinha está desesperada. Ela não Sim. quer? Quer nem aparecer. A Paulinha está Paulinha tá desesperada. revoltada. Ela Biscoitinho do Shrek. Ela fica revoltada. Hoje nós vamos falar sobre a nova Previdência. Está aqui ele que bolou esse plano. Foi. Mestre em Direito, Procurador Federal da Advocacia Geral da União, assessor especial da Casa Civil, professor de pós-graduação e autor de vários livros jurídicos. Está aqui, Bruno Bianco. Aê! Essa fera. Gente finíssima. Bruno, eu devo dizer que eu acho que essa Previdência é boa porque eu falei com o meu contador Pedro. Pedro, o contador. O seu Pedro é um ótimo contador. E ele falou, Emílio, pelo que eu estou vendo, muito boa essa Previdência. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse esquema? Desde quando vocês estão em cima da nova Previdência, né? Maravilha. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Pra mim é um Sua voz é horrível. É é uma merda foda. mesmo, mas enfim. É uma preciso- merda. Senhora, eu Eu já sei lembro disso, tanto da minha Mas infância. eu não tô aqui por conta da minha voz, enfim. Acho que Pela sua tem que fazer o competência. conteúdo, né? Valeu, Sei. mais Com pra voz. certeza. É isso aí, Se não Bruno. gostar também, que se exploda, né? Que se dane. Só porque você engoliu o Eu não ia gazelle. ouvir, não é isso? É isso aí. Então, É isso aí. quem não gostar, paciência, enfim, vamos lá. Mas, eu agradeço a todos, agradeço vocês. Pra mim, de fato, é algo muito legal estar aqui. Eu ouço o programa há muitos anos, muitos mesmo. Sou fã de vocês. E pra mim é uma alegria imensa, fundamentalmente para tratar desse tema, que é um tema que atinge a todos, inclusive vocês do Pânico, né? Que pouco se preocupam com algumas coisas, mas tô feliz que vocês estão se preocupando com isso. Era uma piada, mas... Mas não Mas A piada já tá é? Boa, foi boa. Tá valendo Boa, piada boa. então, Brunão? Beleza. Então, Agora fala com a voz normal. Tem um arsenal. Obrigado, peraí. Daniel, obrigado. Não, vamos falar sério, porque é o seguinte, isso aí é uma treta. É uma treta porque é uma reforma, vai mexer vai mexer com muita gente. Não, minha tia tá Os preocupada. interesses pessoais. Isso. Vai mexer com os interesses pessoais, mas eu acho que o principal é as pessoas poderem entender que esse é um sistema que não funciona mais. Ele não vai funcionar mais. Eu acredito que hoje quem tem 30 anos não vai ter esse sistema previdenciário, não é? Não vai existir mais isso no futuro. Porque isso aí é um negócio que surgiu na Alemanha. Põe a foto aí, o Cabide. Ele chamava Otto Bismarck. Grande Se você vê a cara desse cidadão, quando ele bolou esse sistema, porque naquela época tinha muita fábrica, muita gente trabalhando, então era o sistema de tirar o cara que estava mais velho e não produzia mais, e a gente que estava trabalhando bancava o veinho. Correto? Correto. Só, dá bigodeira uma ligada Tá. na bigodeira quando ele Parece bolou. o vinheteiro quase. Isso. Então o que acontece? Naquela época ele funcionou durante muitos anos, esse sistema. Hoje em dia já não funciona mais, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque a população envelhece, você tem menos filhos, tem menos gente trabalhando e a conta não fecha. A expectativa de vida aumentou muito. Por exemplo, na Alemanha, os caras estão com essa treta. Hoje em dia, na Alemanha, você tem, para cada aposentado, 4 palhaços trabalhando. Putz, certo? Para perfeito. cada nego aposentado, tem 4 caras que vão bancar aquele dinheiro do cara. Certo? Quando esses 4 se aposentarem, ferrou, porque aí só vai ter 2. É uma Não fecha a conta. É uma pirâmide. Não fecha a conta. É uma pirâmide. A turma não tem filho mais. Isso. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1950, a expectativa de vida era 48 anos. Hoje é 76. As famílias tinham 4 filhos por casal, hoje tem 1,8, 1,7, dependendo de algum lugar. Então é uma conta que não tem mais. Só que acontece, vai quebrar o negócio.
Aí o nego não tem, porque o nego deu pedalada. Se você pegar no sul, se você pegar alguns estados, o cara vai dando uma pedalada. O contador, o seu Pedro, ele vai bolando um jeito e vai tocando o negócio. Chegou no momento que os caras não fizeram a reforma aos poucos, paulatinamente, agora não tem mais jeito. Tem que pagar a conta. Ou vai ou racha. Vai ter que pagar a conta. É uma pauta que Exa- sempre teve em evidência e todo mundo arregou, né? Exatamente isso, está absolutamente correto. Ali é o outro, de fato. No Brasil, a gente tem Eloy Chaves também, que se quiser colocar a fotinho ali vai ser interessante. Mas voltando à sua primeira pergunta, quanto tempo a gente levou para pensar nisso? De fato, o Daniel está dizendo, e é muito isso. Há muitos anos que já se pensa em reformar a Previdência. E a Previdência foi passando por algumas pequenas reformas, mas o problema grave é que não foi feita a idade mínima. Qual é o nosso entrave, qual é o nosso problema grave de não ter uma idade mínima? O que se busca proteger com a Previdência Social? No que toca a aposentadorias. A idade avançada. O cara que chegou numa idade, que não aguenta mais trabalhar, o que vai fazer? Vai pagar uma aposentadoria pro cara. Dois problemas graves. O primeiro deles é o seguinte, o que você já falou, que é a solidariedade. Ele não contribui para ele mesmo. Ele contribui, quem está trabalhando hoje, contribui para os caras que estão aposentados hoje. Então, se a gente começa a crescer o número de idosos, diminuir o número de jovens, a conta não fecha. É exatamente o que você nos falou. E daí um conceito interessante que acho que vale a pena a gente tratar aqui, um pouco técnico, mas é bacana para desmistificar algumas coisas. Quando a gente fala de previdência, a gente não fala de expectativa de vida. A gente fala de expectativa de sobrevida. E por que isso? Porque a expectativa de vida ela é influenciada por algumas coisas a mais que vão além da própria mortalidade, como, por exemplo, mortalidade infantil. Então não é a mortalidade numa idade mais avançada. Sim. Mortalidade em jovens, por exemplo, jovens homens morrem mais que jovens mulheres. Então o que a gente fala? Expectativa de sobrevida além de uma idade. Que no Brasil, no caso que a gente está pensando aqui, 65 anos. O brasileiro já está vivendo quase 19 anos, pós 68 anos. Então não adianta. Não tem como chegar, não tem mágica. E daí você pergunta, quando que a gente pensou nisso? A gente nunca parou de pensar nisso. A diferença é o seguinte, chegou-se a um consenso agora, salvo o melhor juízo, na minha leitura muito simples aqui, de quem estava no processo anterior e de quem está nesse processo, é o seguinte, a sociedade enxergou que não dá mais, que é melhor você reduzir um pouco o seu benefício. Eu falava com a Paulinha há pouco, ela não quis vir, a gente estava conversando um pouco ali. Ela tá muito brava. Tá muito chateada, mas me entendeu. Eu já vou dizer que eu já cheguei aqui com êxito, porque eu já convenci a Paulinha. Isso é gênio. Então, porque é o seguinte... Você que acha. Ela, na hora que você virou as costas, já começou a falar mal. Pois é, mas o que acontece... justamente. Mas o que acontece é o seguinte, o cara se aposenta sem idade mínima, enquanto o mais pobre já tem idade mínima. Isso não tem lógica. O Brasil tem, em média, mais ou menos, 66 pessoas que ganham salário mínimo. Que ganham até 2 salários mínimos, 80% da população ganha até 2 salários mínimos. E a grande parte da população que se aposenta já sem idade mínima, que é por tempo de contribuição, como a Paulinha, são os mais ricos. Sim. São os mais ricos. Então o que a gente está fazendo? O pessoal fala assim, não, 65 anos é muito, 62 é muito. Pô, o pessoal já aposenta hoje, os mais pobres já se aposentam há muitos anos, com 65 anos, homens e 60 mulheres, na lei. Na prática, como o cara tem uma inclusão, uma inserção no mercado de trabalho que não é muito regular, o cara se aposenta com 65,5 e a mulher com 61. Então o que a gente faz nessa reforma? Por isso que eu acho que a sociedade começou a enxergar. A gente está trazendo o mais pobre, trazendo o mais rico para se aposentar na idade do mais pobre. E o cara já está começando a enxergar que é o seguinte, ou vai ter isso, ou eu não vou receber. E não está longe não. Começou em Portugal, que deu problema lá. Grécia, vocês viram isso. Portugal cortou benefício, Grécia também. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, os caras já estão sem receber a aposentadoria. Então a gente faz algum ajuste agora, nós estamos ferrados. Não tem opção. O Brasil está indo para um caminho que não tem volta, salvo se fizer a reforma, que agora chama-se Nova Previdência. Então, mas a quem não interessa essa nova Previdência? A quem não interessa? A quem não interessa? Eu acho que interessa a todo mundo. Não interessa aquelas pessoas que estão ganhando muito. Quem ganha muito e quer manter os seus benefícios, obviamente são contrários à reforma. Ou então... Quem ganha muito hoje? Não, então aquela... Porque assim, a gente vê que tem muito deputado lá já metendo o cacete e acredito eu que às vezes nem leu, né, a nova reforma. Você acha que isso, essas pessoas que são contra, esses deputados também que vão estar lá para votar, tem muito de viés ideológico? Eu
eu acho que tem um pouco de questões corporativas. Não é uma crítica pessoal a ninguém, muito pelo contrário, mas é um dado que a gente consegue aferir no dia a dia andando pelo Congresso Nacional e também em Brasília. Como que funciona isso? As corporações têm uma força muito grande. Os caras não querem perder o benefício, como vocês bem dizem, as mamatas. Então o que acontece é o seguinte, o Brasil não pode fazer uma reforma da Previdência que pegue quem já está aposentado ou quem já pode se aposentar. Isso é o direito adquirido. E é melhor que não seja assim. Porque isso é a proteção do Estado Democrático de Direito. A nossa Constituição protege isso. O cara que está aposentado, ou quem já pode se aposentar, não pode ser tocado. E o que acontece é o seguinte, quem não está, mas está próximo, está pensando o seguinte, eu estou quase chegando lá e vou ser atingido. O cara quer se aposentar com 53, 54 anos. Isso é um absurdo. Lógico. Isso é um absurdo. Quantos anos tem o Emílio? Não Quantos vem anos não. você tem, né? 25. Tô muito 25. Tô muito velho. Pois é, ele tá trabalhando, pô. Não, tô trabalhando, mas já... Mas já é 6 fiz o meses ele vai pedido lá. puxar a carroça pra Suíça, irmão. Já Puxar tá. carroça. Já era. Não, então, mas por exemplo, o cara, o que a Paulinha, o que ela fica brava é que ela não sei quantos anos ela tem de contribuição, mas ela é 20. nova. É que ela tava perto. Sabe quando você tá Paulinha, perto? Então, ela tem 20. 44 anos de idade, 20 anos de contribuição. Ah, Ela. ela... O que acontece é o seguinte, o sistema de hoje não tem idade mínima Tá. para as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição. Hoje em dia não Hoje tem em dia idade não mínima. tem idade mínima. Não, tem sim. Não, tem uma Por tempo aposentadoria de por Tem um idade. fator. Não, peraí, vou explicar. Calma. Vamos lá. Tem duas modalidades no regime geral, que é o regime do INSS. Tem uma aposentadoria por idade, que essa é destinada aos mais pobres. Por quê? Porque o cara não consegue essa inserção no mercado de trabalho. O cara se aposenta 65 e 60 mulheres Sim. com 15 anos de contribuição. Essas geralmente são as pessoas mais humildes, mais simples, que já se aposentam dessa maneira, que é a aposentadoria por idade. A aposentadoria da Paulinha seria por tempo de contribuição. Isso. É aquela aposentadoria que no Brasil, uma jabuticaba, poucos países do mundo têm isso, até porque a proteção seria da idade, não tem lógica se aposentar sem idade. Mas enfim, é uma aposentadoria só por tempo de contribuição. Então a pessoa não precisa ter idade nenhuma. Ela teria 30 anos de contribuição. Paulinha hoje tem 44 e 20 de contribuição, mais 10 anos ela completaria os seus 30 anos de contribuição, se aposentaria com 54 anos. Entre parênteses, um grande absurdo. Não, mas tem o fator Pois fator é, previdenciário. O fator previdenciário não é regra de acesso, não é regra para se aposentar. O fator é regra de cálculo. A pessoa pode se aposentar, tem o direito de se aposentar, Mas pega menos. mas pega menos. Sim. Recebe menos. O fator já fez um bom papel. O fator foi uma ideia muito boa para tentar fazer uma idade mínima sem ter idade mínima. O cara faz o seguinte, você quer sair antes? Sai antes, mas pega menos. Isso. E a gente mantém o fator para quem está muito próximo numa das regras de transição. A da Paulinha teria um fator absurdo e pegaria ela. O que vai acontecer com a Paulinha? A regra de transição, são 3 regras de transição. Todo mundo que está no mercado de trabalho hoje pode ter regra de transição. Isso é um ponto legal. Todo mundo pode entrar. O que pode acontecer é o seguinte, talvez aquela regra de transição não seja boa para aquela pessoa. Porque ela chegou tão longe que a regra oficial, a regra ordinária que já está lá, a regra nova, já é melhor para a pessoa. E é o caso típico da Paulinha. O que vai acontecer com a Paulinha? A Paulinha vai ter que chegar lá e vai se aposentar com 62 anos. Não tem jeito. Agora, eu acho que é muito razoável. E eu falei Ela para ela tá agora. tão puta. Tá Ah, puta. mas com razão. Mas é melhor se aposentar agora. Não, mas se ela quiser, ela se aposenta. Quando? Ué, com a regra de transição. Não, a regra de transição para Paulinha não vai ser boa. Não, Ela mas não vai pode- ser boa, mas ela pode se Pode, aposentar. pode, ela pode. Ela Eu pode, ela queria pode. entender melhor essa regra de transição. Vamos lá, são 3 regras de transição que a gente tem hoje no INSS. Sempre tem que ter em mente o seguinte, tem 2 regimes de previdência. O regime geral de previdência social, que é o do INSS de todo mundo. E o regime próprio de previdência social, que é o dos servidores públicos. Esses são malacos. Esse é um regime Esses pra são cortar, né? malaquias. um pouco diferente, que nós vamos fazer com que eles convirjam. Eles vão chegar no final muito próximos, já estão se aproximando e vão chegar muito próximos para que a gente acabe com diferença entre todos. Pois muito bem. No regime geral, quais são as regras? São 3. A primeira é o seguinte, o cara vai poder se aposentar, ou a mulher, se ela fizer 86, 96 pontos subindo. Isso é complicado, eu vou explicar. Posso Claro, só dar uma por trocadinha favor. em miúdo. É o seguinte, por exemplo, o homem precisa de 35 anos de trabalho, certo? E a mulher 30 anos de trabalho. Só que eles fizeram um negócio chamado fator previdenciário, que é o quê? É a tua idade somada a esse tempo que você trabalhou. Então, por exemplo, se você tiver 35 anos de trabalho e 60 anos, se der 96, você pega 100%. Se der 95, você pega 30% menos.
Mas todo mundo que tá trabalhando, que tem carteira e tá lá, pode se aposentar. É que você vai pegar menos grana. Você não vai pegar o teto, que é R$5.800, menos os descontos, dá R$5.300 por mês. Perfeito. Que eu ia viver bem pra cacete. Brunão, Na verdade, R$5.300 sem pau. mulher, sem filho. Tava Ia bom. mandar tudo a merda. O problema é o custo agregado, né? Aposentado, ia mandar tudo a merda. De alugar um flatzinho. Que se dane. E eu gosto também. Eu gosto também. Então é lindo. Então quer dizer. Tem filho então, pequeno, quer dizer, eu penso nisso também. Então, viu? Tô brincando, viu? mas deixa eu falar sério, Bruno. Falando sério agora. Então quer dizer, todo mundo que está no mercado de trabalho vai. Durante 12 anos. Terminou esses 12 anos, acaba. Não. Não acaba? Cabem alguns esclarecimentos aqui, Emílio, vamos falar lá. O fator previdenciário é uma regra para o cálculo. O 8595, do jeito que está hoje no Brasil, sem a nova Previdência, também é uma regra de cálculo. Foi uma exceção que se criou ao fator. Então, se o cara sair sem 8595 hoje, 8696, pega fator. Se o cara sair com 8696, pega 100%. Isso é a regra de hoje. Sim. O que nós fizemos em uma das transições para responder a sua pergunta? Nós trouxemos a regra 8696, que era cálculo, para acesso. O cara não vai ter direito a pegar, não, salvo se conseguir isso. Então ele passa a ser um pênalti. O 8696 agora não é mais regra de cálculo. Na transição só ele vai pode- só pode acessar se fizer o 8696 agora, subindo em 14 anos. Até 105, 100. Vai subindo. Até 105, 100. Em 14 anos fecha. Segunda regra de transição. O cara pode também optar pela idade. Só a idade mínima. Vai subindo a idade mínima também. De aposentadoria de cara já tem uma idade mínima. Hoje ele não tem. Ele vai pegar a idade mínima de cara e ela vai subindo. Em 12 anos, ela chega em 65 e 62. Segunda regra de transição. E a terceira regra de transição é para aquela pessoa que está muito próximo, que falta até 2 anos. Esse cara pode sair agora, quando fizer o acesso, mais 50% de pedágio, e aí sai com o fator, que é o pênalti que O você falou. 50% de pedágio é o quê? É Quanto falta? Imagine por hipótese a mulher, se a Paulinha tivesse 29 anos. Falta 1. Vai faltar 1,5 para ela. Você trabalha 50% do que falta. 50% a mais. 50% do que falta. Mas isso é só para quem falta 2 anos para se aposentar. Só para o cara que tá na boca. Entendi. Só para a pessoa que tá na boca. Então essa é a terceira regra de transição. E tem uma quarta, que é do RPPS, que é mais rígida, que é dos servidores públicos. O dos servidores públicos, ela junta as duas. O cara tem que ter idade mais ponto. Então essa é mais gravosa. Para que o servidor público já comece a ter uma regra de transição um pouco mais rígida, e aí já chegue no 65, 62, muito próximo do que vai acontecer com o regime geral. Então a ideia é muito simples. Todos, no futuro próximo, vão se aposentar com 62 e 65 anos. Daí respondendo sua pergunta. Daqui 12 anos. Ela não morre daqui 12 anos a 14 anos. Não morre. Ela para de subir. Então as Entendi. pessoas ainda podem optar por ela. Só que ela não sobe mais. Só que vai chegar a tal ponto que ela não vai ser tão vantajosa. Entendi. Não vai valer a pena, Não vai valer a pena você pro se cara, aposentar. mas o cara vai poder fazer. A regra de transição está aberta para todos que estão no mercado de trabalho. Só valerá a regra nova para quem está no mercado de trabalho pós aprovação da nova Previdência. Que não é só a PEC, hein? Que fica muito claro. Não sei se vocês falaram sobre isso o outro dia. Não, foi Sim. uma briga Posso aqui. falar ou não? Ah, pode, lógico. Não, desculpa, não estou te interrompendo. Não, pode falar o que você quiser. Voz é horrorosa, mas você domina o negócio. A gente se acostuma, A gente igual a se Previdência. acostumou. Tem uma, já se acostuma, já Eu acho que demora, tá ligado? Mas Eu acho que o objetivo é esse, viu? cara? É isso, O negócio isso é tão ruim a voz que o cara acaba esquecendo da Previdência. Pô, a Previdência Mas pra quem parece bota um na Juquinha, rádio- parece uma criança, mas Mas você pra fala quem tão bota na bem. rádio agora, né? Peraí. Fala lá o que você ia falar que a gente tava discutindo. Porra, eu já esqueci. Não, lá, já esqueci. Vocês quebram o raciocínio do cara. Ô, Gazélio, Isso deixa era eu da falar. PEC. Não, tô brincando. A nova Previdência não é só essa PEC. Certo. Essa PEC é um dos pontos. O primeiro ponto é o seguinte: combate à fraude. Boa. Então já foi uma medida provisória 871 para combater fraude. Então, ela vai enfrentar. A Paulinha recebeu no Facebook dela, que ela me mandou, que eles falam o seguinte, tem um déficit da Previdência de não sei quantos bilhões, é 500 e poucos bilhões, o cara fala, não, com isso aqui que tá devendo, daria para pagar. Pois é. Mas pelo que eu entendi, o seu Pedro, meu contador, falou, Emílio, isso é empresa que quebrou, é dinheiro da VASP, é dinheiro da Varig, é do Masbla, do MAP. Isso aí os caras falam, mas aí o cara fala, não, tem o dinheiro aqui, ó, é só eles ir lá, é o dinheiro da corrupção. Primeiro ponto: se a gente pegasse. Vamos imaginar que nós pudéssemos pegar todo o dinheiro que está lá na dívida ativa, que a gente chama, dos devedores da Previdência. Não pagaria um ano do déficit. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: a gente não consegue pegar tudo. Por 2 motivos. Primeiro, porque muita coisa já quebrou. E segundo,
Porque as pessoas têm direito ao devido processo legal. Então o cara vai lá, deposita uma grana e consegue discutir isso em juízo. Ele vai lá, parcela, faz algum ajuste lá, não ajuste, mas chega no judiciário, que isso é lei, não é ajuste, não é nada errado. O cara fala o seguinte: eu não estou satisfeito com esse débito, não concordo com ele, eu quero contestá-lo judicialmente. Vai lá, deposita. Então isso aí não vem de um dia para o outro. Mas mesmo se viesse, nós não pagaríamos 1 ano de déficit. E vou te dar um dado aqui que me assusta. Um negócio interessante que você, que é um cara que tem uma mente aberta, você vai concordar comigo. Vamos pensar o seguinte: a gente gastou em 2018 719 bilhões com previdência e assistência. Quanto você acha que gastou com saúde e educação? Ah, bem menos. Saúde, 119. Bem menos. Educação, 74. Então, peraí. Perfeito. Esse é o ponto. Não tem cabimento, né, gente? Esse é o ponto. Mas então, Mas aí o que os caras falam? Falam, não, mas aí as corrupções vão tirar Mas é meu isso, dinheiro, porque a gente e paga os muito imposto. militares, O que você vai fazer com essa verba arrecadada? É isso que a gente quer saber. Você não paga Então, vamos lá. aposentadoria e pra onde vai esse dinheiro? Não, a ideia é o seguinte: tudo que for vinculado à Previdência Social, no que tange às fraudes, reverterão para a Previdência Social. Um exemplo claro é a DRU. O pessoal fala, o que é DRU? Que é a desvinculação de receitas da União. A PEC acaba com a DRU. Então o governo pode ter uma certa flexibilidade no orçamento e tirava dinheiro da Previdência em determinado momento, mas logo depois colocava. Porque o déficit é tão grande que ele tira de um lado e põe do Mas outro. tá fazendo agora, Acabou com a DRU. A DRU não vai mais incidir Não, mas Previdência. agora os caras estão pegando dinheiro da Caixa e metendo pegando do bumbo de garantia. Não, mas não Previdência. Tudo que é Previdência a partir de agora... Bumbo? O bumbo vai acabar? O que é bumbo? Bumbo de garantia, pô. É o fundo. Bumbo de garantia. Pô, Você não sabe que é o bumbo. O fundo de garantia, os 40%. Quando você Se tu bate. tinha que mandar embora, não paga mais 40%. Não tem mais. Já vou Acabou. pedir agora. Pô. Não, é bom ele Não mandar tem embora. fundo de O que Tem acontece? medo, o patrão tem medo de mandar. Para os aposentados que Dá uma voltam... regada. Para os aposentados que voltam ao mercado de trabalho, vai acabar. A multa dos 40%, de fato, vai acabar. E vai acabar Por que também. que vai acabar? Para que você possibilite esses caras a entrarem no mercado de trabalho. Para que o empresário contrate também um empregado. Facilite o outro lado Claro. também. Então, mas Nós me estamos fala subindo uma a idade, coisa. o cara tem que ter Ô, Bruno, emprego. Claro. me fala uma coisa. Até duas. Por exemplo, isso que a gente quer saber. Eu acho que é assim, o cara que é empresário, você senta com o empresário e para ele contratar uma pessoa, ele pensa muito, porque custa caro para ele. E pro trabalhador, sempre é pouco o que o cara fala. Onde que tá esse dinheiro fica, para onde vai esse dinheiro? Que é a grana que ele paga lá de imposto, de tal. assinada. E o empregado que ganha pouco. Onde é que tá? Qual é a porcentagem disso? Bom, na verdade é o seguinte, isso aí são todos os custos que envolvem a contratação com carteira assinada, né? Então são vários tributos que incidem, especialmente a contribuição do empregado e a contribuição do empregador. Porque no Brasil o empregado contribui, todos nós contribuímos, mas o empregador também contribui. Então isso que onera muito a contratação da folha do empregado. Só que ela que é a receita da Previdência. A receita da Previdência vem de contribuições do empregado e do empregador, entre outras coisas, né? Mas fundamentalmente vem daí. Então por isso que onera muito. A ideia que se colocou na PEC é o seguinte: está se pensando já para o futuro, a nova Previdência já cria uma possibilidade de uma Previdência com capitalização. O pessoal critica, fala que é igual ao do Chile. Chile. Não é igual ao do Chile. Eu vou até aproveitar a oportunidade para dizer isso. A nossa Previdência no futuro capitalizada vai ser feita por lei, ainda vai depender de muitos estudos e ainda um grupo de trabalho vai pensar no modelo, mas ela já traz algumas balizas na própria Constituição. A primeira delas é o seguinte: garantir o salário mínimo. Boa. O Chile não garantiu o salário mínimo. Então por isso que eles falam que criaram miseráveis, que tem problema lá de fato. Então nós estamos olhando os sistemas que deram errado e também os que deram certo. Pô, tô cuspindo bastante aqui, Tem Milson, me problema, desculpa. fica tranquilo. Você tem um guarda-chuva aí? Fica tranquilo. Bem bom. Não, curto na mesa de som. O Caio, você é Caio jovem, já né, tretou Caio? com o gringo ontem, né? O Greenwald mandou um beijo pra você. Mandou. outro. Ô, Caio, como é que e você o, vai e o marido dele vem aí conversar Não com sei. a gente? Por enquanto... Poxa, mas ele tinha provocado a Jovem Pan, falou que vinha aqui. Não sei aí. Calma. Pera aí, o assunto agora é sério. Tá muito nervoso. Você é muito jovem. Você tem o quê? 30 anos? Eu tenho 32. 32. 32. Você vai... Nunca contribuí. Nunca contribuiu. Então quer dizer, esse cara aqui é só 65, né? 65, pra quem não contribuiu, vai ter um turuzinho, né? Não, de fato agora com a nova Previdência nem 65 sem contribuir. Mas se eu Mas for muito eu já vou pobre- entrar direto no modelo de capitalização individual, né? Então,
Ele faz a poupança Bamerindos. Exatamente, PPJizado e vambora, né? Flexibilização das leis trabalhistas e vamos Eu pra fico cima. preocupado. Esses juros baixos Não, pra cacete. na realidade é o seguinte, a gente tem que ter na cabeça que a contribuição previdenciária não faz quem quer, né? A bem da verdade é uma obrigação. Então Não. o Caio tá equivocado. Desculpa, Caio, tô brincando. Mas você teria porque que ter você é feito. obrigado. Obrigado a fazer. Então, quer dizer, é aquele negócio. não Isso é. aí, Mas, por exemplo, Como ele não tem escolha. Quando eu fui mas se eu contratado... sou empresário, Não, deixa eu te falar. isso sim, a Peraí. parte do Não, empregador, peraí. mas... A sua também. Por quê? Você, enquanto empresário, me desculpa, Emílio, pagar você, enquanto imposto. empresário, tem que pagar como contribuinte individual. Você tem que pagar também. Você tem tem prolabore. contador? Por exemplo, Você tem prolabore. eu sou microempresário ou MEI. Sim. Eu contribuo para 5%. Tem que pagar. Contribui. Todo mundo Tá paga. pagando ali, né? Toda a contribuição. Porra, mesmo imposto, pelo meu. Acabamos de achar Pelo aqui. Simples mano. Nacional. O Pelo imposto. Simples Nacional. Contribui como você Lógico. sempre contribui para a Previdência. Então eu tô Imposto. contribuindo já. Já tá, já Cara, tem 11 anos já. Já tem. Governo- Já tem uns 11 pila pra tu pegar lá. Governo quer imposto. Ótimo. Aí eles Todo amam. mundo quer, cara, né? bola. Olha só, eu Mas tenho- eu você tenho sabe de uma previdência e nem coisa, ô sabia. Brunão? Você sabe o que eu tava pensando, ô Bruno, ô Mickey Mouse? O grande problema nosso é que a gente não tá confiando mais em nada. É verdade. A gente não acredita mais muito no que fala, então tem muita dúvida disso, né? E o funcionário público que se aposenta, por exemplo, o juiz. O juiz se aposenta com o que ganha. Ô, Emílio, Aí eu falo, porra, é injusto eu me aposentar. Pô, excelente Né? pergunta. Você fala assim, porra, eu ganho, sei lá, 5 mil. Eu tô contribuindo e tal, vou pegar 3 pau por mês e o juiz ganha 20 e se aposenta com 20. E se ele for professor, Cedo, né? ele se aposenta com 40. Você fala, pô, esse negócio é injusto. Como é que isso vai mudar? Vai. Quer falar, Caio? eu queria só fazer uma observação que é só complementar, desde que o Morgado falou, né? Mas quem que tá interessado que a Previdência não passe, né? Pegar aí as frases do chefe do Bruno, né? O ministro Paulo Guedes. Ele falou, ó, a máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda. Somos uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias. Quem julga, como você bem colocou, tem as maiores aposentadorias. O povo brasileiro, as menores. O Legislativo Federal, a média de aposentadoria é R$28 mil. O Judiciário Federal é R$26 mil, né? O que muda para esses caras? Eles, hoje em dia, contribuem com 11% do salário, certo? Quem ganhar mais que o teto vai passar para 22%. Sim, E aí, sim, pelas calma. faixas progressivas, Sim, você sim. vai de 14% Mas a 16%. nós vamos chegar lá. Mas esse que Os é o- militares também, querendo saber dos militares. Calma, você vai entender. calma. militar é outra O que é a essa, conta simples? A conta simples é o seguinte: nós pegamos milão e eles pegam 9 conto. É isso aí. É isso, né? São essas as O grandes O senhor Pedro me corporações que falou. não querem que Falou, isso Emílio, é passe. o seguinte: funcionário público pega 9 pau e a turma Pedrão manja. pega milão. É Tá, essa. vamos fazer a justiça aqui. Primeiro ponto é o seguinte: a nova Previdência pega isso. Servidores públicos, juízes, procuradores, eu sou procurador, promotor, políticos, todos serão afetados. Todos. E o que vai acontecer? Todo mundo vai ter um teto. O teto da Previdência vai ser para todos. Hoje, a partir de 2013, os servidores públicos que ingressaram pós 2013 já estão no teto. E também aqueles que optaram. Eu, por exemplo, optei. Eu sabia que eu ia participar desse debate, então eu fiz o seguinte: eu optei pelo regime complementar. Eu abri mão do meu regime de previdência normal que eu teria e fui para o regime complementar. Eu estou vinculado ao teto. Todos passarão a estar vinculados ao teto. Esse é o primeiro ponto, mas todos entram. Como que o político entra? Político do Estado, do município, da União, do Distrito Federal. Esse cara vai entrar no regime geral. Não é que ele vai ter aposentadoria igual ao do INSS. Ele vai para o INSS. Esse cara irá para o INSS. Os novos políticos irão para o INSS. Servidores públicos, como que entram? Por que eles ganham mais quando se aposentam? A contribuição pré-2003 era uma contribuição feita sobre o salário cheio. O cara ganhava 25, 30, contribui com 11% sobre 25, 30. No INSS não, o Emílio ganha 100, contribui sobre 5.800. Sim. Tem o limite de contribuição. E é por isso que você tinha o limite também do benefício. Esse é o primeiro ponto importante. O que nós vamos fazer? Todo mundo, obrigatoriamente, todos os entes da federação vão contribuir com o teto, os regimes vão criar seus regimes complementares e vão vincular os servidores ao teto. Se o cara quer alguma coisa a mais, ele que faça sua complementação, que seria o regime complementar à previdência privada. Por exemplo, se eu quiser ganhar mais, eu tenho que fazer uma privada. É isso Como político, ele tem um outro regime lá, que ele tem lá um esquema lá dele, que ele vai... Os regimes, os políticos... Mas aí não vou sai tratar- mais do nosso? Mas aí Não. a gente... Não? Como você tratou dos congressistas, eu vou tratar deles. Como que os políticos se aposentam hoje? Eles têm idade mínima,
têm tempo de contribuição, só que eles têm um regime próprio, como se fosse servidor público. Nós estamos colocando todos esses regimes em extinção, vai acabar. Ótimo. Não vai existir mais nenhum regime de político, porque os caras têm cargos temporários, e como o cargo temporário vai para o regime geral, e todos eles vão para o INSS. Os que já estão ficarão, obviamente. Agora, para você falar de integralidade e paridade, o que está sendo feito? Nós não podemos atingir os caras que teriam direito à integralidade e paridade que já estão recebendo. Isso é direito adquirido. Os caras que já têm direito a se aposentar, mas não aposentaram, porque não quiseram, você deve ter mais tempo de contribuição do que 35, não tem? Não, Não tem? não. Sou jovem, rapaz. Pois é. Júnior Neymar. Não parece, desculpa. Tem que Vai, devolver. Ele tá que tá, né? Vai zoando, Anderson Silva. Engoliu o Vou gazelle, um Dá uma balão. pastilha pra ele. Vou chamar sua mãe pra você sair de mão dada, viu, Juquinha? Paulinho da Força. Amanhã, Paulinho da Força Sindical aqui. Vamos trazer essa, o bolo. vovô. Você vai ver. Amanhã você vai ver o Mickey Mouse. Tá O ferrado. Haddad vem de bike atrás de você. Haddad. O Haddad de bike. Vai pedalar. Mas e o Bruno? Vai, Então, pode. vamos lá. O cara pode se aposentar, mas não quis. Também tem direito adquirido. Então esse cara não pode ser mexido. Agora, a pessoa que tem integralidade e paridade por reformas anteriores que lhe deram esse direito, para que ele mantenha essa aposentadoria com o último salário, o cara não vai ter transição. Ele vai ter que esperar 65, 62. Então isso é um puta de um... Desculpa, perdão, não sei se pode dizer isso aqui. Pode. Isso é uma baita de uma mudança para eles. O cara vai querer aposentar com integralidade e paridade, vai direto para 65, 62. Se quiser sair antes, vai sair com a média, que é a regra de cálculo para todos. Pós-PEC, todos os cálculos são iguais para todos. 60% mais 2% a cada ano. Então acabou. Então o cara fala assim, acabou a integralidade? Você não concordou, não? Concordo. Pô, valeu, cara. Mas não vai passar. Vai passar. Vai. Claro que vai passar. Vocês estão ajudando, todo mundo tem que ajudar. E é o seguinte, se não passar, não tem o que fazer. A verdade é o seguinte, não quero ser alarmista, não, mas se não passar, não tem emprego. Sim. Cara, não tem cabimento a gente Moiu o gastar. bagulho, né, tiozão? Não tem jeito, É cara. nóis. Mas aí a gente vai embora. A gente vai. Eu não posso ir, mas enfim. Não, você é funcionário Sunny Island. público, pô. Sou funcionário público. Você tá tranquilo lá. Você tem o. Você tem tem. o. Como é que chama? Estabilidade? Não, é o. Esqueminha lá. Instabilidade. Vai acabar também? Difícil. Não, nessa PEC não. É, malandrão. Essa aqui é só previdência, né? Isso Tem você muita não coisa fala. pra mexer, hein? Tem muita coisa, mas temos que dar o primeiro passo, né? Eu acho que a gente tá dando. Não, super bem intencionado. Você. Eu acho que... Verdade. Então, eu tava falando da fraude, é um dos pontos fundamentais. A segunda é essa própria PEC. Uhum. A terceira é a cobrança da dívida. Nós estamos criando mecanismos de empoderamento de cobrança de devedores. Então, as empresas devedoras... Eu vou criar uma pastilha. Pô, até vou brincar com você. O cara... Não, isso aqui é nicotina. Você quer uma bala aí? Quer um Quer cigarro? bala? Quer um cigarro? Você quer um cigarrinho? fumar Vamos ver no se ar, volta que a voz. isso? Vai Não, que amor. volta a voz. Olha, vou fazer Vira um break. Lenda Nagli. Deixa eu falar sério. Não, agora falando sério. melhor com Ó, cigarro. tem muita gente fazendo pergunta. Eu acho que a gente tá dando uma... Você tá entendendo? Yes. Você tá entendendo ou você não sim. entendeu nada? Não, eu já tinha dado uma lida ontem também sobre. É? Ah, legal pra caramba. Muito Sério, bem. muito Ó, é o Obrigado. seguinte. É o seguinte. Essa aí vai ser uma treta. Agora foi lá pra Câmara. É uma votação complicada. Puta, é uma confusão. Tem que ter Nego no duas... microfone. Mas os caras vão Kim aprovar um Kataguiri. negócio que vai mexer no bolso deles também? Esse que é o esquema, Tem que né? cobrar os caras, ligar lá pro seu deputado e falar, ó, Muito E aí? bom. tamo junto aí, a gente vou- quer o negócio aí. O que foi? Fala aí, ó. Fala aí. Fala aí, ô, Ah, Dana o White. Fala aí, Kojak. Ó, o Dana White tá aqui. Dana White tá impressionado. Dana White tá impossível. Ó, deixa eu Tem falar sério. empresário, pô. Dana Vai lutar White. o Anderson Ó. Silva e Dana White. É, boa. Ó, ele tem um seguidor. Um Mas seguidor? você colocou Mickey Mouse? Vamos lá. Qual Pega aí, que é? Dana. Fala aqui no microfone, por favor. Hello, Brasil. É o nosso amigo aqui, o Pato Roco. Ele Que tem isso? seguidor no Twitter. Tem um Só seguidor. Vamos seguir lá. Vamos Qual lá que É é? amigos, gente. Ele tá Então- precisando de amigos. Qual que é o Então, Twitter? se você quiser ter mais perguntas, pode fazer pergunta no Twitter Pode, pra você? claro. Então, o Twitter dele, que tem um seguidor apenas, é Bruno Bianco Leal. É esse? Bruno Bianco Leal. E tem o Instagram, que é @Bruno Bianco. É isso? Então tem um seguidor. Que miséria. Vamos ver. Ele acabou de Eu vou fazer Twitter só pra ficar amigo do procurador. você também aqui, não tem, pô. você tem um Eu não fake. tenho, eu tenho Você fake tem. só. Aliás, ó, Ele meu tá no fake, Tinder, esse. meu fake tem obrigação de seguir aí o procurador Dr. Bruno, hein? Tá com Muito bem. 91 Doutor já. Bruno, esse grande... 91. Pô, Que o figura, cara legal. muito Príncipe de Marília. Boa. Ó, Emílio, príncipe. Príncipe Emílio, é o de seguinte, Marília. Amigo da família Machado, né? Ele já pescou com o Dr. Machado. Você começou aqui com a foto do Bismarck. O Bismarck ele tinha uma frase que a política é a arte do possível.
né? E na arena, as arenas de combate, você tem a arena política e a arena de comunicação. E o que o Dr. Bruno está fazendo aí pelo Brasil, divulgando com bom humor, dessa forma didática, brilhante, é ótimo. Eu acabei de descobrir que eu sou contribuinte, não fazia a menor ideia. Depois eu vou perguntar mais sobre esse negócio. Isso aí. Sério mesmo? É Então, sério. o complicado que eu acho é porque a gente sempre, nesse aspecto, você sempre vai olhar pro teu umbigo, né? Tá todo mundo preocupado com a aposentadoria dele, quanto tempo ele vai trabalhar, e só que é o seguinte, é uma coisa que se o nego não fizer, não vai pagar, não vai na minha pagar. cabeça é a privada, meu VGBLzinho lá e vai, entendeu? Nunca tinha atinado Então, mas que o problema contribuir com o simples, eu já virei contribuinte. Bem, na verdade, você tem que contribuir como contribuinte individual, né? Como, pelo jeito, você falou que é o MEI, né? Microempreendedor individual. Isso aí. O certo era não ter imposto nenhum. E só benefício. Dá uma bela escola, a gente ter, né? Não é isso que a gente saúde. quer. Se não Peraí, eu vou pagar fazer um nada. break. Já? Daqui a Vamos lá. pouquinho a Dinamarca, gente volta. Daqui a pouquinho. Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje nós estamos com um assunto muito sério aqui, que vai mexer no bolso de todo mundo, que é a Previdência, a nova Previdência que vem aí, que é uma das mudanças, né, que a gente vai ter, das reformas que a gente vai ter. E nós temos aqui o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, ele que bolou esse plano com a equipe dele, o Bruno Bianco, mestre em Direito, procurador federal da Advocacia Geral da União, assessor especial da Casa Civil, e agora ele tem um Instagram e tem um Twitter. Está bombando. Tá moderno. Tá bombando? Você pode fazer a pergunta lá pra ele, você vai fazer direto aqui com o Bruno Bianco. O Twitter dele é @BrunoBiancoLeal e o Instagram é @BrunoBianco. Vocês têm perguntas, vinheteiros? Têm pergunta ou não? Você é muito rico, né, Eu tenho uma pergunta. Você não precisa. Não nada. Vive de renda. Você não acha que esse negócio de aposentadoria aí, de previdência, você não acha que isso cria velhos procrastinadores que não querem fazer nada? Que eu vejo as pessoas sempre falando assim, eu quero parar de trabalhar e me aposentar. E ninguém quer trabalhar direito, sabe? Então acho que devia subir a data para 120 anos, 140 anos. Você não acha que o velho ele deveria guardar dinheiro e ter a sua própria aposentadoria? Bom, olha lá, essa sua ideia é a ideia que a proposta aponta no futuro, né? A ideia da capitalização individual. Cada um vai ter a sua própria aposentadoria. Obviamente que, não, com todo respeito à sua opinião, a gente pode até discutir sobre isso, eu tenho um pouco de medo dessa ideia, né? Mas, de fato, a gente temos que nos preocupar com nossos idosos, né? E o sistema de aposentadoria, desde o Bismarck aí que nós citamos, o próprio Eloy Chaves, é uma ideia de proteção social daquelas pessoas que necessitam, em alguma fase da vida, em que ela não consegue trabalhar para se manter. Então não é só aposentadoria, por exemplo, auxílio doença. Se você quebra a sua perna ou você tem alguma coisa, algum problema, a Previdência está ali para te proteger. Então a ideia é um pouco além do próprio procrastinador, da pessoa que não quer trabalhar. Agora, obviamente que o Brasil e o mundo, né, a gente tem cada dia mais melhorias. Os idosos vivem cada vez melhor, né? Não tenha dúvida. Eu acredito que as aposentadorias foram inventadas quando as pessoas trabalhavam no campo e ficavam mais desgastadas, tinham que agachar mais, ficavam com problemas articulares e tal. Hoje os velhos Eles com fazem 70 pilates. anos estão maravilhosos. Hoje tem crossfit. Estão inteiros, né? Não é só isso, não. Bem, na verdade, a gente não pode pensar num caso específico, mas vamos pensar numa pessoa que está ali com 65 anos. Para mim, não é tão idoso assim. Exatamente. Obviamente, no sentido jurídico do termo, é idoso, ele vai ter direito a uma aposentadoria, não acho que é uma idade muito pequena, não, acho uma idade razoável. Agora, obviamente que ele vai ter que ter também um pouco de saúde para gozar da sua aposentadoria. E é isso que eu estou dizendo, no Brasil, a expectativa de sobrevida ali, pós 65 anos, já chega a 18. Então eu acho que é razoável. Agora, o que não é razoável, daí certamente você está correto, é a pessoa que busca uma aposentadoria aos 50 e poucos anos, a menos de 50 anos, isso é absolutamente irrazoável, e se ocorrer, a pessoa vai continuar trabalhando, não tenha dúvida disso. Então ela se aposenta, passa a tutela do Estado, né, e continua trabalhando. Daí não tem lógica, né, o nosso sistema não aguenta.
Em homenagem ao Caio Mas, Coppola, pô, posso aqui copolar um lógico, pouco, trazendo dados, informações, Ah, argumentos, Coppola, relatório, o jornalismo opinativo aqui só não me faz passar vergonha. Seu programa. Olha aqui, ó, tá falando aqui que o Brasil tem recorde de trabalhadores sem carteira assinada. São 11,2 milhões em 2018, segundo o IBGE. E aí, como é que vai fazer a inclusão dessa turma? Desculpa, pode repetir, por gentileza? Você presta atenção, tá? Eu tô Já sua prestando. voz já é insuportável. Não, tá falando aqui que a gente não tem carteira assinada, mas 11,2 milhões, né? Ótimo. Segundo o IBGE, não tem. Como que a gente organiza a bagaça? Beleza. Se vocês se recordarem, a gente passou no ano passado por uma modernização trabalhista. O Brasil, como o mundo também, muda e a economia muda a cada dia. A gente está vendo aqui, estamos brincando com o Twitter aqui, com o Instagram, Facebook, aplicativos de carro e de outros aplicativos aí que são todos os dias colocados à nossa disposição, mostram que a economia mudou. O Caio estava dizendo aqui que é um jovem que de fato sempre foi empresário e que ele é um reflexo da nova economia. O que acontece com isso? Nós temos que criar meios para que essas pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho. A gente chama isso de gig economy ou de novas plataformas, nova economia, indústria 4.0. Então qual que é a ideia disso? A ideia é fazer a inclusão previdenciária. Qual que é o problema do cara que contribui, que trabalha sem contribuir, que está na informalidade? São dois problemas, basicamente. Esse cara não contribui, quer dizer, ele não coloca dinheiro nos cofres da Previdência e ele, quando precisar, não vai ter proteção, vai ter que ser tutelado pelo Estado. Não tenha dúvida, porque a gente tem assistência social, vou tratar aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Então ele nos gera dois problemas. A inclusão previdenciária para nós ela é fundamental justamente por isso, que o cara vai contribuir, ele entra no sistema, vira contribuinte e, por outro lado, vai ter proteção e vai deixar com que o Estado fique tranquilo em relação a ele quando ele precisar de alguma coisa. Exemplo, uma maternidade, no caso da mulher, uma Saúde pública. Saúde pública, entre outras coisas, entendeu? Perfeito. Então, essa inclusão. E a reforma trabalhista, a modernização trabalhista trouxe isso. Um exemplo claro, eu vou trazer aqui para vocês, é o trabalhador intermitente, que é o cara que trabalha aqui um dia para um dia para outro, garçom, entre outros. Garçom, sim. Tá ali na reforma trabalhista. Aquele frila sem nota. E o outro é a lei dos motoristas de aplicativos. Uhum. Também são obrigados a contribuir como contribuinte individual nos moldes do que falamos agora há pouco pro Caio. Isso aí que vai ser o... Ela não aguentou. Ela não aguentou. Ela não aguentou. Chegou a vovó dona Mafalda. do pão de queijo agora. Casa do pão de queijo. Vai lá. Eu tô vindo só por causa do Bruno, que é muito gentil, Não vem não, é porque muito você me educado. ama. Eu não tô nem podendo olhar pra você. Nossa! Nossa! Ó, eu vou te dar o... Carta de demissão. Não, desculpa, eu vou falar Vou te com dar todo do respeito, Outback. eu não quero Dá nada. um E ela tá Cialis. usando só agora Eu aquele vou falar, sutiã que Bruno, deixa com os todo peitos pra respeito, cima. tenho certeza que você vai me entender, porque tenho certeza que o Bolsonaro tá preocupado com o povão. Tô não. Né, com a massa. Porque assim, a gente fala aqui, eu tava ouvindo, como se... Não, vamos fazer previdência. Oi, a gente vive num país com 12 milhões de desempregados. Puta, Como lá o Dani vem falou, ela. com Meu 11 Deus. milhões de Lá pessoas que vem. vivem na informalidade. Contra o Gente, compacto. essas pessoas, a conta não fecha no final do mês. Não fecha. Então, por exemplo, vamos pensar. Tem lá minha empregada doméstica, Marilene, amo você. Marilene, amo Olá, você. Marilene! Mínimo. E a conta não fecha no final do mês. Porque ela não Aí compra essa pessoa, sapato igual você que compra 30 mil sapatos Bruno, por mês. Bruno, Por isso que ela vive. essa pessoa nunca vai conseguir investir na Previdência, gente. Vamos pensar, né? Sair do nosso mundinho de playboy, pelo amor de Deus. A minha pergunta é, você acha, com todo respeito, eu falando com todo o carinho do mundo, não sou comunista, votei no Bolsonaro, já defendi ele 1 milhão de vezes aqui. Muito obrigado. Acho que a reforma precisa ter feita, mas acho ela cruel e pesada. A minha pergunta é, você acha mesmo que vai ter emprego para quem tem 60, 65 anos? Como que uma pessoa que trabalha com um trabalho braçal... Gente, a gente não tem nem emprego. Hoje, olha o que está acontecendo com a Ford lá em São Bernardo. Então, resumindo, a reforma não vai ter emprego, né? E não vai ter aposentadoria. É isso? Paulinha, com todo respeito, eu acho que todos os seus argumentos serviriam para justificar a reforma da Previdência. Então você fala, os seus argumentos dão a entender a necessidade de uma reforma da Previdência. Você falou no mercado de trabalho que está com problema, você falou no desemprego, você falou em empresas fechando, tudo isso é porque o Brasil não está investindo. E o Brasil não investe porque gasta 719 bilhões em Previdência e 74 em educação. O país não cresce assim. Me desculpe, se a gente não fizer uma reforma da Previdência, o país não vai crescer e não vai gerar emprego. É justamente o contrário. Então, mas nós temos que fazer isso, reforma da mas Previdência deixa eu perguntar uma justamente para gerar emprego. Mas, Brunão, mas me fala uma coisa. Isso aí, essa conversa, quem Essa é que... linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio, essa, como diz o nosso querido... Narrativa. Essa narrativa. Essa narrativa. Porque existe um negócio que o cara ele vai lá e é o que a gente tá falando. A gente fala o seguinte, o cara que tem menos grana,
Ele está se aposentando com 65% e ganhando merreca, é 80%. Os 20%, esses caras estão pagando pros 20%, e ela acha que quem vai ser ferrado é o os cara menores. pobre. Quem é São que os faz menores. essa narrativa, meu querido Greenhalgh? Essa narrativa. Ó, exatamente. Ó, você pegou num ponto, falar da arena política, né? O Congresso, ele tá fazendo muito bem o seu papel, né, de fazer o quê? Criar dificuldade para vender facilidade. Sim. Aí começam as narrativas. Ah, cadê a proteção social dos militares? Sem o negócio dos militares na mesa, eu não negocio. Só que os militares, apesar de ter o déficit per capita maior, corresponde só a 19 bi dessa dívida bilionária aí que o doutor trouxe. Então, assim, é sempre um subterfúgio. A oposição, ela sempre vai atuar de 3 formas. Obstrução, então ficar atrapalhando mesmo a pauta ativamente. Diversionismo, que é distrair, tirar o foco, que nem aqueles palhaços do PSOL fazendo aquela feira venezuelana que só tinha um produto que era laranja, né? Vai, sem mas é verdade. partidinho. É, Sem mas partidinho. Sem pontadinho. Vamos O problema é o resolver a partidinho. nossa Deixa fita. meu menino falar, pô. E em terceiro lugar, a desinformação. Ele já atacou vários pontos aqui, mas a principal desinformação que vai ser disseminada é a Previdência prejudica os mais pobres. Quando a alíquota efetiva, para quem ganha até 1.700 por mês, vai diminuir, vai sair de 8% para 7,5%, o doutor me corrija se eu estiver errado. O que vai aumentar é justamente a alíquota da elite do funcionalismo Que público. ela fica maior. E é progressiva. Ela é progressiva. Incorporando... É tipo imposto de renda. Exatamente igual imposto É de tipo renda. imposto de incorporando renda. esse princípio tributário, né? Isso. Com base na capacidade contributiva da pessoa. E é o quem princípio pode da mais- justiça tributária, diga-se Isso de aí. passagem. Né? Que é tipo, quem ganha mais vai ter que pagar mais. Não é isso? Exatamente isso. E quem ganha ter menos que vai pagar ainda menos. Emílio, Com a frase do presidente. Isso, quem ganha menos vai pagar ainda menos. porque é menos de meio Então, por cento. mas por que as pessoas elas têm esse pensamento? Porque você está falando o seguinte, você garante, vamos pegar um cara aqui, um motorista de táxi, ele vai se aposentar com a mesma grana do político? Você me garante isso? Se o motorista de táxi vai aposentar com a mesma grana do político? Claro que não. Tô falando no sistema. Com a mesma grana, eu não sei. A depender de quanto ele ganha. Porque é o seguinte, ele vai ter teto. Tanto um quanto o outro não passarão O de 5 teto é mil. 5 pau e 300 livre. Ô, Bruno. Não, mas tem o desconto. Sim, sim. Essa Mas é outra 5 e pergunta que 300 eu no queria bolso. te fazer. Peraí, Paulinha, peraí. Isso que eu queria saber. esses dois estarão no mesmo regime, possivelmente na mesma fila do INSS. Obviamente que não vai ter fila, porque é tudo virtual, mas enfim. Os dois estarão... O normal. Mas se o motorista de táxi quiser fazer um plano de previdência, ele pode também. Completamente. E vai pegar mais, Isso mas vai aí. fazer no banco, no Super sobra coisa. pra ele fazer. Então, quer dizer, Aí- Paulinha, mas... Então, Ah, Emílio. é que você quer se aposentar... É que a Paulinha, ela quer se aposentar Não é isso, com você fala do 50 no jeito, teto. como se se eu quisesse jovem, ter Paulo. privilégio. Você tá tão linda. É assim, a minha pergunta é, Magra. outra pergunta. Magra. A minha pergunta é, Fitness. por exemplo, quem ganha, né, uma aposentadoria de 39 mil, ou por exemplo, como no caso do Sarney, que ganha 65 mil, é direito adquirido, certo? Por exemplo, a gente sabe que não tem mais desde 2000 direito para filha de militar, mas em 2017 foram 5 bi gastos com isso porque é direito adquirido. A minha pergunta é, não é injusto eu que contribuí, ou tantas pessoas que têm a minha faixa etária, 2/3 desse regime, não é direito adquirido? Não. Não deveria ser? Não, eu acho que não. Isso aí já foi enfrentado pelo Supremo, e o Supremo diz o seguinte, o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, não existe direito adquirido a um regime jurídico. Então o que você está me dizendo é o seguinte, eu tenho um regime, eu esperava aposentar com tal idade, mudaram as regras e eu não posso perder o que eu tive. Obviamente que você não perde as suas contribuições, mas você não pode se valer do regime antigo já tendo um regime novo. O motivo é muito simples, nós trabalhamos num sistema que é solidário. Você não contribui para você ainda. Você Com paga a pros capitalização, outros. você paga para os outros. E vou te dizer um ponto fundamental. O direito adquirido não está sendo mexido e nem deve mexer, porque a gente tem que proteger o Estado Democrático de Direito, entre outras coisas. Mas o que está sendo feito é o seguinte. Essas aposentadorias grandes, sejam elas judiciais, sejam acumulações anteriores, todas elas serão afetadas pela alíquota. A alíquota isso. pega frontalmente todo mundo que está ganhando e não pega pouco, não. Porque o cara paga 11 hoje em dia, Vai pagar ele 20, vai pagar 22. 22. Vocês não têm medo Efetivamente que com 16.
Com a nova reforma do... É boa, Paulinha. É boa. É uma boa ideia, não fica boa ideia. É nada. Boa ideia. É uma pra boa você que ideia. está na boca pra se aposentar. E aí é ótimo. Tá na boca. Não sou velho. Então abre mão e... Você tem quarentinha. Você não tá falando que com 50 e Eu tô tantos anos velho, é saco novo? caído. Você não tá falando Já que as não pessoas tem são mais novas? Se aposenta com 65, então por que você não abre mão? Eu vou me aposentar. Dá um exemplo. Eu vou me aposentar, Eu vou não deixar quero o dar Zuckerman exemplo. no meu lugar. Não faz isso. Não. Não faz que a gente... Paulinha, aposentar a cabeça. talvez seja Peraí, ruim. ninguém quer Talvez seja ruim. Eu trabalhar. posso você- fazer um break? Convidado tem direito a café aqui também, não? Tem, só uma café. observação. Ô, Bruno. Só uma coisa, vai pro intervalo. É. Você pode falar pra gente Pluto, só isso? Ei, Pluto. Sem zoar, sem zoar. Por favor, antes do Mickey break. Mouse! Sem zoar. Todo mundo Pedindo, tá em Trending Topics, Todo porra. Trend mundo Topics. entrando no Twitter do Bruno, que ele só tinha um seguidor, gente. Então vamos lá. É Agora arroba- já tem Já passou monte. 2 meses. Eu não tenho problema de falar Pluto, não. Mas você não vai ficar Pluto, não, né? Eu não vou ficar Pluto, não. E se for pra provar a Previdência, eu falo Pluto 1000 vezes. Não é, porque é o seguinte, a Previdência, se você olhar, é muito simples. Se você olhar, tem a pirâmide. Certo. Você lembra da pirâmide? Sim. Vocês não estudaram, não tem mais Devia ser o escola. garoto propaganda da Você sabe que Previdência. A hora não, que não sou garoto aparecer lá, propaganda. aparece... Eu não sou garoto propaganda. Eu sentei, eu ouvi o Mickey Mouse falando. Certo. Eu sentei com o seu Pedro. Eu falei, seu Pedro, Deixa eu entender o bagulho, deixa eu mano. entender o bagulho, que o seu Pedro entende. Seu Pedro é fera, contador fera, trabalha tudo certinho e tal. Ele falou, Emílio, isso aqui é bom, hein? Esses caras são bons. Fizeram um negócio bonito aqui. Essa Previdência é bonita. Só que o que acontece? Agora tem a treta. Ou o Bolsonaro, que o Bolsonaro também é chato pra boneco. Ou ele negocia com os caras, porque agora os caras se aproveitam. É. Então vai lá, o governador, ele quer um negócio, ele fala, não, resolve isso aqui que eu voto com você. E não sei o quê. Ou então o povo entende e força a votar. Não, mas dá pra entender a Porque sensação. agora, quando você olha, se você olhar, se você quer o que ele falou, e é verdade isso, a gente tem que ser solidário. Isso aqui, o cara que tá. A galera que vai me pagar quando eu me aposentar. Você que tá pagando os velhinhos. Só que é o seguinte, o Brasil, ele vai ser um país de velho e pobre. Que é a pior coisa. Não é que nem o Japão, que é vai ser um rico e país que velho. não vai ter A emprego nem Dinamarca, que é. aposentadoria. Mas não é, Paulinha. Paulinha, você não sacou. contrário. É só você olhar a fotografia. Tomara que eu esteja super errada. Mas Daqui... tá. E outra Você tá coisa, errado. Mas eu eles entendo a embutiram- sensação da Eles embutiram Paulinha. lá uma Sabe o que lei, acontece, um gente? negócio O que acontece também. é o seguinte, é um Ou não foi, debate. Bruno, que a gente estava conversando fora, que tem uma lei lá que ninguém nem prestou atenção direito, que embutiram um negócio que vai precisar de bem menos voto para aprovar daqui a um tempo. Então faz essa reforma agora severa, daqui a 10 anos vai lá de novo, Não, meu não é isso querido. não, não é isso não, Paulinho. O que acontece é o seguinte, nós estamos vivendo aqui uma dificuldade enorme para fazer alterações numa questão previdenciária que elas são impostas por questões demográficas que são dinâmicas. Então a demografia do Brasil muda. A Europa envelheceu, que o Brasil envelheceu em 20 anos, a Europa envelheceu em 100. Exatamente. Nós estamos chegando num nível de país velho, como a Emília muito bem Exatamente. disse, e pobre. É. Se você continuar, veja bem, eu vou retomar esses dados. Pense você que está protegendo aqui, falando de emprego, de oportunidade, falando de investimento, de educação e de saúde, você tem que ser a favor da reforma da Eu Previdência. só acho que tem que tirar dos grandes para dar para os pequenininhos. Mas é a ideia não que vai... nós fizemos. Ah, o Mas Débora- eu sei, mas é isso. o Não Débora- leu, não leu. Ah, gente, olha quanto que pagam de aposentadoria para político, para juiz. Pelo amor de Deus, gente. rezar pra morrer. Uma pensão de 100 mil dá para pagar 100 mil pessoas que Não, ganham mas um isso- salário mínimo. É isso- ridículo, é vergonhoso. Vocês não têm vergonha ou sou só eu? Eu sou Eu louca? sei, Paulinho, mas é Paulinho, isso que isso é ele tá exceção, mudando. viu? Isso Pra tá não mudando. pagar mais daqui pra frente, Essa é a pô. mudança. Só uma coisa que não ficou muito clara pra mim. Quem é? Você falou dos 700 bilhões, custa 700 bilhões a Previdência. Qual é a classe que morde a maior parte desses 700 bilhões que não ficou políticos. clara pra mim? Não. Quem que é a classe? Não, os 700 bilhões é o custo com a Previdência Social do regime geral, Sim. a assistência social e também os regimes próprios. Grande parte disso, a maioria, é do INSS, que são 30 milhões de pessoas aposentadas, entendeu? Então o número maior de pessoas está no regime geral. O problema é que, proporcionalmente, as pessoas do regime geral recebem muito menos. Então a gente tem no regime geral, basicamente, vamos dizer um número aí, 22 milhões de pessoas recebendo até R$ 1.500, e o resto recebendo os políticos não, mas os servidores públicos isso. e aqueles que têm aposentadorias maiores recebendo a pequena parcela. Então, quer dizer, é um sistema perverso, como o Caio já disse, em que o pobre
O pobre financia Paga a o conta. rico. Porque O o pobre pobre está é maior. pagando a conta do Vinheteiro, rico. Vinheteiro, eu tenho os números Eu aqui preciso fazer um quebrados. break. Precisa fazer o Eu break? preciso fazer um break. No intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Siga lá o Twitter do Bruno Bianco Leal. É o Bruno Bianco está aqui com a gente, secretário especial. Ele que está na nova Previdência. Boa. O Instagram dele é @Bruno Bianco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Se tiver pergunta, mande aqui pra gente, @Programa Pânico, ou siga aí o Bruno Bianco. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um papo muito bom é sobre a nova Previdência num sistema de seguro social aqui do Brasil, que vai ser votado agora lá em Brasília. E nós temos aqui o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho, ele que na semana passada esteve lá a tarde inteira falando. O nosso querido Bruno Bianco está aqui com a gente, conhecido como Mickey Mouse, Pato Rouco, né? E ele tem um Twitter pra você, se você quiser falar direto com ele, acabou de criar o Twitter dele. Tá que bombando já. Bruno Bianco Leal, @Bruno Bianco Leal, o Twitter, e o Instagram é Bruno Bianco. E temos aqui o Caio que vai fazer uma pergunta. É isso, Caio? Exatamente, né? Na linha da empatia que o procurador está defendendo com razão aqui, né? Então, esse pensamento em prol dos mais pobres e do combate ao privilégio, que é a cara da nova Previdência, né? Existe uma situação de miserabilidade, né? Quando a renda per capita da família... Mas você sabe o que a gente perde a empatia, né? Te interrompendo já. Imagina. Que aqui eu interrompo mesmo. Mas eu tô acostumado. A empatia. Você sabe por que a gente perde a assim, empatia? por quê, Milhão? Porque a gente perde a confiança. Pode ser. Quando a gente perde, tem muita gente desconfiada. Muita gente desconfiada. Com militar... Aí você não dá colher de chá pra ninguém, Não né? é, você perde a empatia. Você já parte do princípio... O cara vai te ferrar. Que você vai se ferrar. Tá sendo enganado sempre, né? A É, gente você é sempre foi enganado. tão enganado que você perde a empatia. E é complicado isso aí. Quando a gente perde a empatia, é triste. É Mas triste. tá aqui o Dr. Bruno para resgatar as nossas esperanças. Tem uma situação que é de miserabilidade, né? Então, aquela situação em que a renda per capita da família é inferior a 25% do salário mínimo, então aproximadamente R$250, e o patrimônio inferior a R$98 mil, certo? Isso são os atributos, os pré-requisitos para a pessoa receber o benefício de prestação continuada. Essa é a grande polêmica, né, em relação à Previdência para o pessoal mais pobre, porque hoje a pessoa que tem 65 anos, ela já faz jus ao benefício aí de um salário mínimo. O que eles mudaram? Eles anteciparam essa idade de 65 para 60 anos, só que esse benefício é da ordem de R$400 até os 70. Estão falando, tá prejudicando essa faixa etária entre 65 e 70 anos, mas isso tem uma razão de ser e o cálculo é um pouquinho mais complexo, como o Dr. Bruno estava explicando para a gente no intervalo. Eu queria, por favor, doutor, que você explicasse em detalhes o que é o benefício da prestação continuada, que na verdade é um grande programa de assistência social, e também já emendasse no que vai mudar do ponto de vista da previdência rural. Porque quando a gente fala do regime geral, né, a fatia do déficit urbano é de 82 bilhões, mas a do rural é 114. Então, assim, se você separar por grupos, o maior déficit está na aposentadoria rural. Então, doutor Bruno, por favor, se pudesse esclarecer aí pra gente. Sem dúvida. Obrigado pela pergunta aí, Caio. Acho que esse ponto é um ponto que muitas pessoas estão contestando, a gente tem que esclarecer e até debatê-lo aqui para que cheguemos a um ponto de luz sobre isso. Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, separar de maneira muito clara o que é previdência do que é assistência. A previdência social pressupõe contribuição. O cara não está na previdência sem contribuir. Para ele estar na previdência, ele tem que contribuir. Quem não contribui vai ser tutelado, vai ser protegido pela assistência social. Qual que é o benefício da assistência social hoje? É o benefício de prestação continuada da LOAS. LOAS é a lei. Popularmente se fala LOAS, mas o benefício chama benefício de prestação continuada. O que é isso? Basicamente, um salário mínimo para a pessoa que tem mais de 65 anos, homens ou mulheres, ou um salário mínimo para a pessoa com deficiência, com alguns requisitos. Quase um programa de renda mínima, né? Exatamente. Qual o requisito dele? Ele tem alguns requisitos para acesso. Não é a contribuição está fora disso, ele é assistencial, mas o acesso é ter idade ou ser pessoa com deficiência e ter uma renda familiar per capita não superior a 1/4 do salário mínimo. Então pega o salário mínimo, vê quantas pessoas moram sobre o mesmo teto, dividem essa renda, se for abaixo de 1/4, o cara tem direito ao BPC e vai ter uma proteção do Estado de um salário mínimo. Quais são os problemas do BPC da maneira como ele está hoje? Primeiro ponto é o seguinte, ele tem a mesma idade que a aposentadoria por idade, e não exige contribuição.
e recebe a mesma coisa. Então você cria um canal de desestímulo absurdo da pessoa contribuir. O cara não contribui nada, chega aos 65 anos, que é a mesma idade de um cara que contribuiu no mínimo 15 anos e recebe o mesmo valor. Isso nenhum país do mundo tem esse benefício dessa maneira. Isso não existe. O que foi feito? Pensou-se no seguinte: vamos mudar a idade do benefício, subir um pouco a idade, mantendo o mesmo valor, mas para não prejudicar as pessoas, vamos dar um benefício antecipado. Ao invés de 65 anos, paga seu benefício aos 60, vai dos 60 até os 70 com R$400 por pessoa e não por família, e aí sim aos 70 ele recebe um salário mínimo. Então o que aconteceu? Na minha ótica, melhora a situação da pessoa. Eu prefiro receber 400 agora, 5 anos antes, do que depois um salário mínimo, até porque o cara tem necessidade agora. Ele precisa do dinheiro agora. Essas famílias são famílias absolutamente paupérrimas. Sim. Pela renda. A teia social mais pobre do Brasil, sem dúvida, são de fato miseráveis, e o Brasil precisa tutelar essas pessoas. Hoje, algumas delas vivem sob o Bolsa Família, que tem uma média de pagamento aí não superior a R$200, 130, 140 reais por família. Esse cara vai poder receber R$400 se ele morar numa família com 4 pessoas. Por hipótese, marido e mulher com 65 anos, se tiver mais 2 pessoas dependentes, dá para chegar até 2 vezes os R$400. Como a aferição de um quarto é por grupo familiar, quanto mais pessoas morarem sob o mesmo teto, mais pessoas poderão ter o benefício. Por hipótese, pode ter um pai com 65 e um filho com deficiência, e mais 2 pessoas sem renda nenhuma, pode receber um salário mínimo e mais R$400, porque não mudou nada no benefício BPC para a pessoa com deficiência, que fique muito claro, a pessoa com deficiência continua recebendo a qualquer idade, desde que comprova a deficiência, e recebe um salário mínimo. Então, na minha ótica, isso a gente chamou de benefício fásico, porque ele ganha uma fase a mais. Ô, Emílio, eu só queria fazer uma observação. Você viu que a desinformação a Previdência prejudica os mais pobres. Sim, claro. Só que leva 2 minutos para explicar. E a gente tá com o melhor cara aqui do Brasil para isso. Mas o problema... Não, para você ver como é importante o problema trabalho da são as narrativa. Paulinhas. Sim. A Paulinha não entende. Porque não, é o mas seguinte... a indignação dela é legítima, porque piora para o indivíduo, mas melhora para a sociedade, mas não para o mais pobre. Sim, claro. Essa que é a falácia. Pode ser benefício próprio, você tem que pensar no todo, né? Agora, então, mas esse é que é o problema, porque as pessoas, elas veem distorções por exemplo, que nem os ouvintes falam, como é que vão ficar as filhas de militares que não se casam, mas vivem vida de casada para poderem receber a pensão e tal. Isso é direito adquirido já, Emílio. Eu sei. Então, mas eu quero saber o seguinte... Não, mas eu sei. Mas a pessoa, ela vê essas distorções, né? E aí, na distorção, que você vai falar, pô, mas eu tô aqui, que nem a Paulinha, ela quer se aposentar cedo. Mas Emílio, sabe o que eu acho que qual é a maior distorção? A maior distorção que você vê no sistema hoje e que vai melhorar? Eu acho que alguns acúmulos de benefícios são distorcidos. As pessoas podem acumular 2 ou até 3 benefícios. Isso é distorcido. Essas questões dos militares já acabou. Permanecem algumas, mas desde 2001, 2002, salvo o melhor juízo, já não pode mais. Isso também era algo estranho, mas já está resolvido. O que mais? Eu acho que integralidade e paridade, a pessoa aposentar com o último salário, enquanto o pobre se aposenta com o salário mínimo, 60% do Brasil, isso é muito ruim. Isso é algo Isso quase vai que... acabar. Isso vai acabar. Ninguém vai se aposentar com o que... É um absurdo isso, né? Muito ruim. É um absurdo. Se você se aposentar com o que você ganha... Só se mantém isso para as pessoas que já estão nas regras transitórias anteriores, mas elas vão ter que chegar até os 65, 62 anos. Sim. Os anteriores se mantêm, é direito adquirido, o Caio muito bem disse, mas eu vejo o seguinte, o Caio trouxe uma coisa que para mim é interessante, que parece aqui que é mais um sentimento, e eu acho que o Caio está conseguindo dizer o que eu penso, que é o seguinte, por que a percepção das pessoas mudou? Mudou por um motivo muito simples, dessa vez todo mundo está nela. E o brasileiro gosta disso. Não só o brasileiro, mas a gente quer saber se todo mundo está junto. Eu não quero ter ter meu benefício reduzido, sabendo que o cara não vai ter. É verdade. E eu não quero sofrer sabendo que outras pessoas não sofrerão. Eu não quero que 70% do Brasil pague a conta de 20, de 30. Não quero. Então o que a gente fez? A gente mudou para a classe pobre, reduziu o da classe pobre, manteve o da classe média, talvez com um pouquinho de ajuste, até porque todo mundo tem que participar, e ampliou a contribuição dos ricos. Isso, para mim, faz com que a percepção mude. Sim. E é por isso que a gente tem que falar 1000 vezes.
vezes, 1 milhão de vezes, para que a pessoa veja. E você percebe, com todo respeito à Paulinha, eu acho que ela está imbuída aqui de um sentimento muito particular. puta. E é um sentimento particular, é legítimo, porque ela está vendo a parte dela. Só que ela perde os argumentos quando ela vê o que está acontecendo com todo mundo. Sim. A pessoa que pensa em si mesmo, é isso que eu acho. Essa é a minha defesa. O cara que vai defender uma corporação diante de uma reforma de constitucional, de uma nova previdência como essa, o cara perde o argumento e literalmente passa vergonha. A corporação passa vergonha. O cara chegar pra um cara igual o Emílio e falar o seguinte: porra, eu quero vir aqui, desculpa, mas eu quero defender minha integralidade e paridade, que eu tenho direito, a Constituição. Cara, não tem direito nada, meu amigo. O sistema quebrou, o pobre tá pagando a conta, você vai pagar também. Acabou, não tem discussão. É um negócio, O negócio que bate explodiu, pronto. cara. Explodiu. Você não vai manter sua integridade e paridade. Esqueça isso. Ainda que você queira manter ideologicamente, vai quebrar e você não vai receber. O cara que mantém integridade e paridade no estado igual ao Rio de Janeiro pode ter linda lá a integridade e paridade, mas não tá recebendo. Então Que não faz adianta sentido, isso? não faz fecha a sentido. conta. É isso que as pessoas têm que na entender. Grécia, em Portugal, que tinha integralidade e paridade, tava lindo, não sei o quê, tô com meu benefício alto e lutei pra ele, não recebeu, Lá meu foi amigo. pra 67 anos, né? Subiu a idade e cortou É. benefício, já Acabou. benefício pago. Cortou, o cara recebia 100, tá recebendo 50. Não tem conversa, senão ia quebrar. Então esse argumento não tem como o cara bater contra isso. Esse negócio é muito forte, porque a gente tem que repetir. Agora, obviamente, respeito a pessoa que pensa no pessoal, mas chegou um momento que a gente não pode mais pensar no pessoal. Não dá mais. O Brasil mudou e a gente tem que mudar. Se nós não fizermos a nova Previdência, não esqueça, meu amigo, você não pode olhar mais pro seu umbigo, não. Se você olhar... Eu sempre brinquei isso, dou aula... Em que pese a minha voz aí, que vocês acharam muito linda. Eu dou aula e tem pessoas que ficam me ouvindo por 8 horas. É quase que um... É tipo uma convulsão. Quase morrem, hein? Não, mas acostuma. Tem que chamar o SAMU. Acostuma. Não, mas molhada. passa. Tem. Mas, enfim, As o que pessoas vão se acostumar com a reforma também da Pois é, Previdência, igual que estão acostumados. O que eu falo é o seguinte, o grande problema da Previdência é o umbigo. Por que umbigo? Porque o cara só olha pro seu. É. O cara não consegue enxergar um palmo diante do olho e saber que depois ali na frente vai quebrar o sistema e ele não vai receber o benefício dele. E só voltando aqui a pergunta do Caio, que ele pediu pra gente engatar no rural, de forma muito breve, o que acontece com o rural? Hoje tem vários tipos de rurais no Brasil. E se nós olharmos uma fotografia dos benefícios rurais, a gente vê que tem mais aposentados rurais no Brasil do que pessoas que se declaram rural, do que pessoas que moram no campo. Isso é nítido indício de fraude. Então são quase 8 milhões de pessoas que são aposentados rurais, que são responsáveis por grande parte do déficit, como o Caio já bem disse, mas pessoas que se declaram aposentados rurais são menos. É tipo então, o aqueles IBGE 30 mil pescadores de Brasília, né? justamente, é tipo isso. E como é que vai ser essa fiscalização em cima das fraudes? Maravilha. A gente brinca e usa um termo que é uma brincadeira, um neologismo, que é o seguinte: a ideia do benefício do rural não é arrecadatória, mas sim é cadastratória. Por que eu brinco isso desde o ano passado? Porque a gente quer cadastrar essas pessoas para reduzir fraude, que é o que a MP 871 fez e o que a PEC vai fazer, que é o seguinte: o cara vai contribuir com pouco. Esse segurado especial, que já trabalha com a família, é a pessoa simples, na economia familiar, se ele contribuir, se ele vender a produção, ele paga uma parcela do valor da nota. Caso ele não venda, ele contava o tempo de contribuição com base numa declaração do sindicato. Ele ia lá no sindicato rural, pegava uma declaração, juntava outras provas e contava dizendo o seguinte: eu sou rural. Ah, por que você nunca contribuiu? Não contribuí porque eu trabalhei para subsistência ou porque eu perdi minha produção. Excelente. O que aconteceu com isso? Fraudes e fraudes. O que nós fizemos? São dois passos. O primeiro passo é o seguinte: acabou com a declaração do sindicato. O cara vai comprovar tempo no órgão público ou vai declarar e vai ter que comprovar com provas documentais que era rural. Daí ele conta o tempo para trás. Para frente, como é que vai ser? Se o cara vendeu a produção, ele vai pegar a notinha e vai contribuir com base na produção. Se ele não vendeu, ele vai ter que chegar num ponto ali e vai pagar R$600 por grupo familiar. Pouquíssimo. 50 reais por mês pro grupo. Não é pessoal e o motivo é muito simples. 2 motivos, na verdade, são muito simples. Todo mundo vai participar e o segundo é o seguinte: e nós precisamos cadastrar esse pessoal. Precisamos acabar com a fraude. Há quem diga, a gente tem apurações, que as pessoas pagam mais do que o dobro disso ou pagavam para os sindicatos. Então não vai ser nenhum tipo de problema pagar isso para a contribuição. Então ele vai pagar um pouquinho, vai ter a sua contribuição, vai estar no cadastro. Se a mulher ficar grávida, vai ter o benefício. Se o cara se machucar, vai ter o benefício de auxílio-doença. Então, quer dizer, a partir de agora, tudo cadastrado em sistema.
e com contribuição. Para que a gente separe, desculpa, só mais um segundo. Previdência de assistência. Contribuiu é previdência. Não contribuiu é assistência. E aqui eu faço o link com o BPC. Se contribuiu, ruralzinho, contribuiu um pouquinho, vai ter a previdência. Não contribuiu, vai para o BPC. Não vai estar desguarnecido, não. Entendi. E as Tem que aposentadorias por invalidez entra nessa história do direito adquirido ou vão ter revisões em cima também de alguém que está... A gente fala que as aposentadorias por invalidez e os próprios benefícios por incapacidade não têm direito adquirido a eles. Por um motivo muito simples. A situação que gerou o direito é uma situação que pode mudar dali para cá. Vou te dar um exemplo. Quebrei o pé, quebrei o tornozelo. Amanhã melhorou o tornozelo. Estou com alguma doença que hoje pode ser tida como incapacitante e me deu direito a uma aposentadoria por invalidez. Amanhã pode ter uma nova tecnologia que eu posso ser submetido a um novo exame e vão dizer que eu não sou mais um inválido ou que eu não preciso ter mais direito que eu não preciso mais estar aposentado. Então o que acontece? Todos os benefícios por incapacidade são revisíveis, que a gente fala. São submetidos à revisão. Para quê? Para a gente verificar se o cara mantém ou não o direito àquele benefício, especialmente por meio da perícia médica. Nós criamos uma perícia médica mais forte, ela é uma perícia médica agora federal, vai inclusive pegar compra de carro como pessoa com deficiência, que virou uma festa isso também. Uma festa esses vai carros. acabar com isso. Isso o cara vai é na agência, ridículo. chega na agência, o cara te puxa e diz o seguinte, você não tem uma hernia de disco não, pô? Senão você paga menos no carro. Comprei o meu assim. Pelo amor de Deus. Ele compra e vende. E vendo. Fala que tem hemorroida e compra lá o carrinho dele. Tá todo mundo ilícito. Leonardinho. Aqui, Leonardo. É isso aí. Não, tô zoando, tô brincando. Ô, Bruno, perguntaram Bruno, aqui a ô, respeito Bruno, das então viúvas. quer dizer, deixa eu perguntar um negócio pra você. desculpa. Não, é porque eu preciso encerrar. É porque... É que o pessoal tá perguntando das viúvas aqui, se é sério que vai ser cortado 40% do salário de quem recebe. Não vai. O que acontece com viúvas e com pensionistas é o seguinte: nós estamos permitindo a acumulação do benefício, mas o Emílio me perguntou qual que era um dos maiores privilégios, e eu entendo que reduzir a acumulação de benefício é acabar com o privilégio. Então nós não vamos acabar com acumulação, mas nós vamos criar uma gradação tal e qual a da alíquota para o cara contribuir, para o cara acumular. Então é o seguinte, ele recebe o primeiro, mas se for até um salário mínimo, 80% do segundo. Se for até 2 salários mínimos, 60% do segundo. Então o que vai acontecer? Você vai reduzir as acumulações para que a pessoa não acumule mais 100%. Ah, sim. Isso é óbvio. E parece crueldade, mas não é. O cara morreu, Sim. reduziu o gasto. Não dá pra gente colocar um benefício de aposentadoria e um benefício de pensão. Sim. Ou 2 benefícios de aposentadoria. Mas isso é só para companheiros. Isso tem Crianças, muito, né? Crianças Tem não muito. entram nisso. Tem muito. Muito. Tem muito. Então você permite a acumulação, mas com faixas de acumulação para que fique algo razoável, que você Claro. não deixe acumular 100%. Muito bem. Olha, Bruno, queria agradecer, Demais. pô. Muito bom. Legal, O papo você é muito bem bom. Aquele dia lá, didático. tava lá na Globo News ouvindo você. Hoje você tá muito mais simpático. Tá. O pessoal da Globo News, ele tá com inveja, que você Tá. ficou muito mais descontraído, explicou muito melhor. Você vai ter que explicar isso agora direto, né? O nosso objetivo é esse, viu, Emílio? Eu acho que, pegando aqui um pouco dos exemplos do passado, eu acho que nós poderíamos ter explicado mais a outra PEC. Agora, vamos resolver isso, vamos começar cada vez mais explicar, esclarecer os pontos. Eu acho que pessoas como vocês têm um papel fundamental nesse novo Desserviço processo. à sociedade. Não, acho que é um... É um desserviço que nós estamos. Não, eu acho que vocês aqui brilharam muito mais do que a nossa participação. Quem tem que fazer esse eco, quem tem que fazer a população entender isso são vocês. A gente simplesmente dá as armas, né? As armas nos melhores dos sentidos. Eu passo para vocês aqui, dentro das minhas limitações, o que a gente acha que é munição. E vocês vão fazer com que isso reverbere para a população. E essa responsabilidade é muito, mas muito grande. Tenho certeza, isso é um compromisso. A gente estuda isso há um bom tempo, o Brasil vai ser outro. Amanhã Se vem o nós- Paulinho da Boa. Força. Mas ele ganhou um carisma. O pessoal do Nordeste aqui de Recife, o Leozinho, perguntou se você chupou um caju quente. Puta, você não para de zoar, né? Ele, não, O mas Zuckerman não para. Mas Não é para. que é gostoso, eles mandaram aqui. Muito carisma e parabéns Não foi por você. caju, mas foi o café que tava quente pra caramba. Eu queimei a língua. Valeu, Muito professor. bem, eu acho que a gente tem que se informar, né? Procurar entender como é que vai funcionar. Agora você vai dar uma... Paulinha vai voltar com você de Uber e ela vai te dar satisfação. Paulinha tá triste. Puta demais. Paulinha tá muito triste. Muito bem. Bruno Bianco aqui com a gente. Se você quiser, pode seguir ele no Twitter, é @BrunoBiancoLeal, e no Instagram, Bruno Bianco. Eles que estão fazendo a nova Previdência, que provavelmente no meio do ano vai ser votada.
e mestre em Direito, procurador federal da Advocacia Geral da União, assessor especial da Casa Civil e também é professor de pós-graduação e autor de vários livros jurídicos. Bruno Bianco esteve com a gente aqui no Pânico da Jovem Pan e o Caio, Direito Universitária. O menino Kaká tá impossível. O menino Kaká Ele tá impossível. Ó, Tá no David Márcio Grohl. Augusto, ele tá no Tinder, amigo. Pegamos ele no Tinder. Esse Tinder fake pra Obrigado, mim viu, agora. Bruno? Obrigado, Eu obrigado. agradeço a todos, um prazer enorme e eu voltarei quando vocês me chamarem, viu? Boa, Muito legal. obrigado a todos. Parabéns, aí. Valeu, doutor. pessoal. Valeu. Vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Amanhã, Paulinho da Força. Ó, Ô, Emílio, eu só fiquei com uma dúvida aí. Queria saber se a Tami aposenta com 62 ou 65 anos. A Tami Miranda. É, a Uma Tami... bela dúvida. Qual que vai ser agora? Eu esqueci de perguntar. Qual que é a narrativa, Emílio? A Tami se deu mal. A narrativa, 65. a narrativa é o seguinte: os opressores e os oprimidos. Nós queremos Sempre saber. essa. Mas a Tami vai se aposentar com 65 anos se ela tiver o reconhecimento social do Estado. Ah, ótimo. Boa. O Tinha que ser o reconhecimento. Caio, né? É uma mistura É. de Kaká com a Dinê, né? Coisa linda. E David Grohl também, uma pitadinha de David Grohl também. Opa! Como é lindo. Muito bem. É, Pânico é uma delícia. Gostoso aqui. Você é você, Maravilhosa. O Edgar tá ouvindo o programa, viu? Só pra você ficar sabendo. E o Fefito tá lá fora. Fefito Tá puto. Eu queria dizer pra você. Meu nome é que- Sandra. Olha, Ó, eu não O concordo. Fefito tá chateado Tá porque chateado com você. Descobriram que ele faz o personagem. descobriram que ele é a Sandra. E ele agora tá tentando todo jeito. Sandra, meu nome é Que Sandra. não é a Sandra. Tô muito chateado com o Caio. Eu acho que não tem nada demais a pessoa admitir. É verdade. Meu nome é Sandra. Oi, meu nome é Sandra. Emílio, vamos fazer uma enquete aí? Que dia? Ó. Quarta ou quinta? Qual que é? Uma foto, a Giovana tem várias fotos, né? De. Olha lá. Né, Uma disputa das um duas? biquíni. Vamos fazer Disputa um sensual? duelo de caixa? Eu trago uma Nossa. minha produzida. Tirar aqui a foto. Não, a sua Chamou de caixa... sem bunda. Isso é ao Deixa eu vivo. falar. Não, é que é uma caixa branquinha e uma caixa moreninha. Não, A mas gente faz um. A sua caixa Sua não caixa tem. ninguém mexe, o querida. É o caixa 2. Caixa é shampoo em outro idioma, é Não, isso? Não, Tá chegando agora no é a autoria do Emílio. Não é cacho, é caixa. É caixa. Não, e cadê tem na a caixa? manteiga? A manteiga também tem que entrar nessa. Manteiga já manteiga. era, aposentou. A manteiga, ela vai Tá. sair Pega se gelatina. utilizando disso aí. Ela É, vai e ela dela. pós-filho, hein? Imagina. Manteiguinha, Uma manteiguinha. bunda resfriada, parece que vai espirrar. É, bunda triste. Tá resfriada? Nasceu fresca, né? Bunda Brincadeira, triste. gente. Muito bem, vamos embora? Posso falar um recadinho rapidinho? Vai lá. Pode, por favor. Em março agora eu vou estar fazendo a turnezinha ali, vou estar em Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú, Brusque e Ilhota. Então, essa galera que está nessa região pode entrar no site hausen.art.br ou então segue @Rogério Morgado, que tem informações lá para você comprar o seu ingresso, essa região muito bacana de Santa Catarolha. Boa, Hoje Morgadão. no Bom, Tangerina, E o duelo de caixa que dia? peraí, gente. no Tangerina, o Diego Becker, o Patetinho e o Bruno Romano. Aí sim, quando? Hoje. Hoje? Hoje no Tangerina. Hoje no Tangerina. Valeu, Amanhã. gente. Amanhã estamos de volta aqui na PAN. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!